Oi, meus amigos, aqui no canal Leitura Católica, Livros Católico Audiobook. Hoje vai começar mais um livro, isso mesmo, para você, mais um livro. O livro que vai começar agora é História dos Papas, isso mesmo, as histórias de todos os papas, o resumo, né? Claro, né? É muito interessante saber sobre o acontecimento de cada época, de cada papa. Cada um tem uma personalidade, um acontecimento, uma vivência. Então vamos acompanhar esse livro, esse audiobook. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Amém? Vamos lá? Introdução. O Papa de Roma é um líder religioso e moral mais influente e conhecido do mundo. Você abre o jornal ou liga a televisão e lá está ele. Todo governo no mundo tem de lidar com ele de algum modo. Quer as pessoas o ame ou odeie. A sua importância é inegável. É assim hoje em dia e desde que o imperador Constantino legalizou o cristianismo no século IV. Em todo esse período encontraram-se no trono papal desde o santo milagreiro e assassinos lascivos e muitas mediocridade. Todo tipo de seres humanos imagináveis. A maioria dos livros ora tenta encobrir os seus pecados, ora transformá-los todos em anticristo. Quando se trata desse tema sensível, os escritores parecem não saber muito bem o que é um meio termo. Porém, a verdade é que existiram papas obviamente bons e obviamente ruins, papas controversos e papas esquecidos. Neste livro, todos eles poderão se explicar. Um por um, retrataremos cada papa e revelaremos sua história, incluindo a bomba, as intrigas, a santidade e os crimes. O Papa Formoso foi tão odiado por seu sucessor, o corrupto Estevão VI, que seu cadáver pútrido foi exumado e sujeito a julgamento em tribunal. São Leão Magno assustou Átila, o Huno, para que poupasse Roma, enquanto São Gregório Magno baniu a peste da cidade eterna fazendo uma procissão. De surpresa, São Leão III coroou Carlos Magno imperador no Natal e João XII, ele propõe filho de papa. Foi assassinado pelo companheiro de sua amante e morreu nos braços dela. João Paulo II elevou a popularidade do papado a incríveis alturas, desempenhou um grande papel na derrocada do comunismo, exorcizou o demônio de uma menina durante uma audiência pública. A história dos papas é a história do cristianismo, religião ainda dominante na Europa e nas Américas. Compreender o papado em seu cenário histórico é fundamental para compreender o mundo moderno. Em todo caso, a importância dos papas para seus seguidores é que eles são vigários de Cristo, líderes visíveis da Igreja na Terra. Um vigário é um representante, um vice-rei, assim como o governador-geral do Canadá é um suplente da rainha do país, Elizabeth II. O Papa também é visto como um mero suplente, um intendente de Jesus Cristo, considerado líder invisível da Igreja. Então, na perspectiva católica, quem é ele? Em primeiro lugar, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Obviamente, muita tinta já foi gasta tentando explicar o que isso significa. Porém, em uma suma, Deus é visto como um ser trino, composto de três pessoas separadas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai gera o Filho,
eternamente, e o Espírito Santo provém eternamente do Pai e do Filho. Nenhum é subordinado a outro, e eles são um único Deus, não três. Pessoas indivisíveis, porém distintas. Para Deus, todas as coisas são agora daí o comentário de Cristo no Evangelho de que, antes que Abraão fosse, eu sou. Isso, por sua vez, remonta à autodescrição de Deus no Antigo Testamento, de que eu sou aquele que sou. Note-se que a natureza trina de Deus está presente até no Gênesis, onde Deus diz: façamos nós o homem à nossa imagem. Os católicos acreditam que a segunda pessoa da Santíssima Trindade entrou no tempo e, por consequência, na história, encarnando no útero da Virgem quando ela foi coberta pelo Espírito Santo. Isso foi feito para reparar o dano causado pela queda de Adão e Eva, que obscurecera a natureza humana e tornara o homem incapaz de entrar no céu. Enfraquecera sua determinação e ensombrará seu intelecto, para servir como receptáculo digno da aparição do Deus homem neste mundo. E a Virgem escolhida pelo Deus de toda a eternidade fora concebida sem o pecado original, qualidade que impedia a união humana com Deus após a morte. Essa ocorrência é chamada de a Concepção Imaculada da Virgem Maria, narrada no Evangelho de São Lucas, em que o arcanjo Gabriel cumprimenta Maria como cheia de graça, uma saudação que não podia ser dirigida a mais nenhuma pessoa daquela época, pois toda a carregavam em sua alma o pecado de Adão. Em sua encarnação, Cristo adquiriu a natureza humana e se tornou homem, em tudo semelhante aos seus irmãos, exceto no pecado. A relação entre suas naturezas divina e humana é chamada de união hipostática. Embora possuísse duas vontades correspondentes a cada uma de suas naturezas, ele era e é uma única pessoa. Após seu nascimento, acompanhado de vários sinais e prodígios, sua mãe e seu pai adotivo levaram-no ao Egito para evitar os executores de Herodes. Depois de voltar com seus pais, aos 3 anos de idade, seu primeiro ano de vida foram passados na obscuridade, exceto pelo incidente no templo em Jerusalém, em que ele demonstrou seu perfeito conhecimento das Escrituras e da lei para os sacerdotes, médicos e escribas. Ele reaparece aos 30 anos, logo após a morte de São José, seu pai adotivo. O ministério de Cristo nos 3 anos seguintes é o principal tema dos evangelhos. Ele reuniu ao seu redor um grupo de 12 apóstolos que se tornaram os primeiros bispos e 70 discípulos, os primeiros leigos. Na última ceia, ordenou seus apóstolos, dando-lhes o poder de transformar o vinho em seu sangue e o pão em sua carne. Desde então, esse tem sido o rito central de sua igreja, sobre o qual ele disse: se não comerdes a minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. No dia seguinte, foi crucificado pelo governador romano Pôncio Pilatos por ordem do sumo sacerdote Caifás. Na cruz, Jesus ofereceu a expiação de todos os pecados da humanidade com a sua própria morte divina. Com o sacrifício de si mesmo, esse ato foi unido à transformação do pão em vinho, em sua carne e seu sangue. Por isso a descrição da missa como um sacrifício. Ao morrer, desceu ao limbo dos justos, onde se encontravam todos os virtuosos que haviam morrido sob a antiga lei, levando a si mesmo diretamente a eles, libertou-os de seu estado intermediário. No domingo de Páscoa,
ele ascendeu mais uma vez, levantou consigo o justo do Antigo Testamento. Passou os 40 dias seguintes com seus discípulos, organizando e escolhendo a igreja nascente, e lhe concedendo os 7 sacramentos. Ao escolher São Pedro para liderar os apóstolos antes de sua crucificação, ele tornou o primeiro Papa. Vindo os 40 dias, ele ascendeu aos céus, após encarregar os apóstolos de batizar, absolver os pecados e ensinar todas as nações. As almas libertas da antiga lei acompanharam-no. Ele prometeu que sempre estaria com a igreja até o fim dos tempos. Não menos importante, ele o faria por meio dos sacramentos, particularmente a Eucaristia. Ademais, o Consolador se lhes ia enviado. Alguns dias depois, em conformidade com a promessa de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e discípulos e deu-lhe a graça e o poder necessário para disseminar a igreja, o corpo místico de Cristo, pelo mundo. São Pedro e seus sucessores no papado conduziriam a obra da igreja até o fim dos tempos, quando Cristo regressaria e assumiria diretamente a liderança da igreja. Quer se creia nisso ou não, é fato que essa é a visão que a Igreja Católica tem de Cristo. Ele é o líder invisível da igreja, que os papas e seus súditos têm tentado seguir e emular. O sucesso ou fracasso deles compõe o corpo deste livro. Oi, meus amigos, o livro hoje foi aí, a introdução. No próximo vídeo vai começar a falar sobre os papas, né? O primeiro vai ser Pedro. E assim por diante, todos os papas até o dia de hoje. Acompanhe, vai ser muito interessante você saber de toda a vida dos papas, né? As suas vivências, o que aconteceu. E se você não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho da notificação para o YouTube estar entregando para você os novos vídeos, ok? E deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube estar entregando os vídeos, tá bom? Fica com Deus, que a bênção de Deus esteja com você e a intercessão de Maria. Vamos ler mais?